na Serra das Lendas é um livro diferente, porque ele pertence a uma série. São livros que continuam, sempre com as mesmas personagens. Antes dele, eu tinha escrito o primeiro livro, que se chama Bem-vindos à Casa da Neblina. São sempre os mesmos personagens, são alunos, né? De uma turma pequena. Tá aqui mesmo. Tá. Ele é o primeiro, esse daí já é o segundo, e depois ele continua. Ele tem uma terceira história, que é a Ilha do Tempo Perdido, e uma quarta, que é a Chalacinho. Essas histórias você pode ler, você não precisa ler na ordem, mas depois, se você for, né, tiver interesse em outros livros, você vai reconhecer esses personagens. Então, é um tipo diferente de livro, né, que são histórias que partem, né, da realidade. E aí nós passamos, né, como se a gente passasse, né, por uma outra dimensão, né, um mundo assim assombrado, né, que a gente leva muitos sustos. Então essa é a ideia, né, de fazer uma história com sequência que você possa sempre reconhecer os personagens em aventuras diferentes. Já falou agora. O que levou você a escrever esses livros? O que me levou a escrever esses livros? O que me levou a escrever esses livros foi uma experiência que eu passei a ter com crianças quando eu saí do Brasil. Eu falei que eu gostava muito de ler, então eu estudei letras e estudei comunicação no Brasil. Mas eu gostaria de ter, na época, uma profissão ligada à fabricação dos livros. Aí eu fui fazer um curso na França de editoração. Editoração é o curso que prepara as pessoas que vão trabalhar nas editoras. E aí eu fui fazer estágios, por acaso, caí em empresas, né, revistas que faziam obras para crianças. Daí eu comecei a me interessar por isso. Pessoas me pediram para escrever minhas primeiras histórias. Eu fiz a experiência, gostei e continuo, né, até hoje. Há 30 anos escrevendo livros, já com a ideia, né, para novos livros do ano que vem e até depois. Você sempre gostou de ler livros na infância? Sempre, eu não sabia ler, eu era louco para saber, para entender, né, o que podia ter dentro dos livros, dentro da... E vou contar uma historinha para vocês sobre isso, que tinha discos quando eu era criança, com histórias. E tinha uma história que era a história que eu gostava mais, que se chamava Ali Babá e os 40 Ladrões. Então, a história do Ali Babá, o pedaço que eu achava mais interessante é quando ele chegava dentro de uma caverna, que a caverna estava fechada, aí eu falava umas palavras mágicas. Você lembra das palavras, não é? Ave de César. Ave de César. E aí abria a porta da caverna e entrava, era cheia de tesouro. Então eu já falei, né, que eu era muito intrigado com a biblioteca da minha casa. Então eu gostava de clicar, chegar na porta da biblioteca e falar Ave de César. E abrir a porta. E aí o que ele tinha lá, em vez de tesouro na biblioteca, livros, né? Então acho que os livros passaram a significar tesouros para mim. Eu queria explorar e conhecer, né? Por isso que eu fiquei ávido para ler e logo que eu aprendi a ler muito cedo. Quando eu entrei na escola eu já sabia ler. Você só tem livros brasileiros? Não, eu tenho poucos, eu tenho 2 histórias que elas são publicadas na Bélgica, em francês. Tenho uma história em espanhol publicada no México e o mês que vem vai sair o meu primeiro livro em inglês nos Estados Unidos. Gostou daquela viagem do exterior, Você demorou muitos dias para terminar o livro Na Serra das Leoas. Olha, é um pouquinho complicado, porque quando eu faço um livro,
eu faço com a primeira versão, aí depende do livro, pode durar uns 2 meses, 3 meses, mas não fica pronto, porque eu guardo esse livro na minha gaveta e troco por outro que eu tinha escrito antes. Aí eu vou fazer uma revisão do livro que estava na gaveta e o outro fica lá descansando. E na hora da revisão, eu olho meus livros que podiam ser melhores, eu posso melhorar, eu posso um pedaço que está muito condensado, eu posso desenvolver, ou eu falei demais uma coisa, eu posso cortar e enxugar às vezes. Então, um livro meu eu posso escrever em 3 semanas, 1 mês, mas eu nunca mando para a editora em seguida. Geralmente, só um ano,